Olá fulanos, tudo bem? Nós estamos na playlist de parasitologia e o assunto do vídeo hoje é malária. Eu sou Natália, a fulana que vos fala, estudante de biomedicina. Vários protozoários do Plasmodium podem ocasionar malária, mas os 4 mais comuns que causam malária em homens, no ser humano, são Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale e Plasmodium malariae. Lembrando que o hospedeiro definitivo neste caso vai ser o Anopheles, que é o mosquito, e o hospedeiro intermediário vai ser o homem. Então no hospedeiro definitivo, no Anopheles, ele vai fazer reprodução sexuada. E no hospedeiro intermediário, ele vai fazer reprodução assexuada. Quais são as formas de transmissão da doença? Na maioria dos casos, a transmissão se dá por meio do mosquito Anopheles. Então, quando ele vai fazer o repasto sanguíneo, ele acaba inoculando protozoários causadores da doença malária dentro do organismo do indivíduo afetado. Outras formas também acontecem, mas com bem menos frequência, como por exemplo, compartilhamento de seringas que estejam infectadas, transmissão congênita pode acontecer, acidentes de laboratório também podem acabar contaminando e também transfusão sanguínea com sangues que estejam contaminados. O mosquito, quando ele vai fazer o repasto sanguíneo, se ele acabar picando uma pessoa que está infectada, ele vai ingerir, entre outras coisas, o gametócito feminino e masculino do protozoário. E aí ele vai estar contaminado. O que acontece dentro dele agora então? Esses gametócitos vão se fecundar dentro do Anopheles e dar origem ao zigoto. Esse zigoto vai passar por algumas fases até chegar no ocineto. O ocineto é uma estrutura que tem motilidade. Ele tem um movimento ali parecido com o movimento ameboide, e é por conta dessa motilidade que ele vai se chegar bem perto da parede intestinal do Anopheles e ali ele vai se alojar. No momento em que isso acontecer, ele vai se transformar em ovócito. E esse ovócito é bem característico, porque dentro dele vão começar por reprodução assexuada agora, por esquizogonia, vai começar a ser produzidos esporozoítos, que é a forma infectante para o ser humano. Então, no momento em que esse mosquito fizer novamente o repasto sanguíneo, ele vai inocular esporozoítos dentro do organismo humano. E esses esporozoítos caindo na corrente sanguínea, o primeiro lugar onde eles vão infectar vão ser as células hepáticas. Então eles vão parar lá no fígado. E o que acontece no fígado? Duas coisas importantes. Primeiro, é no fígado que ele pode ficar na sua forma latente, conhecido como hipnozoíta, e ele pode também continuar o seu ciclo. Então, ele primeiro se transforma em merozoíta, atinge uma hemácia, cai na corrente sanguínea e atinge uma hemácia, penetra nessa hemácia e começa a se maturar. Primeiro ele é um trofozoíto jovem, depois ele se transforma em trofozoíto maduro, após isso ele se transforma em esquizonte e após o esquizonte ele é uma rosácea. E o que acontece depois? Lise dessa hemácia e libera-se então outros tantos merozoítas aqui na circulação dessa pessoa. E isso se dá porque ele continua fazendo essa reprodução assexuada por esquizogonia. Alguns deles vão dar origem à diferenciação em gametócitos, então alguns deles vão se tornar gametócitos feminino e masculino, o que garante a continuidade do ciclo de vida do protozoário, porque quando essa pessoa for novamente picada, o que vai ser coletado juntamente com o sangue dela serão esses gametócitos que garantem então a continuidade. Então aqui mais detalhadamente, nós temos dentro do Anopheles macrogameta e microgameta. O que seriam esse macro e microgameta? O macrogameta é o gametócito feminino, enquanto o microgameta é o gametócito masculino. Após a fecundação, forma-se o zigoto dá origem ao ocineto, que tem motilidade,
O oceneto se fixa na parede do intestino do Anopheles e ali ele dá origem então ao oocisto, que é a estrutura onde acontecerá a reprodução assexuada por esquizogonia, e que serão formados muitos esporozoítos dentro desse oocisto, até o momento em que ele rompe a sua membrana. Esses esporozoítos são liberados, passam para a glândula salivar pela hemolinfa do mosquito e já estão prontos para serem inoculados novamente no próximo hospedeiro. E nesse próximo hospedeiro, o que acontece? Eles chegam então como esporozoítos, que é a forma infectante, por conta do Anopheles, que fez o repasso sanguíneo, e esses esporozoítos caem na corrente sanguínea e seguem para o fígado. No fígado, eles acabam contaminando hepatócitos, que são as células do fígado, fazem a reprodução assexuada até o momento em que essa célula sofre lise, essa célula se rompe e libera merozoítas. Esses merozoítas podem alcançar hemácias e, caso isso aconteça, eles começam sua maturação novamente. Então, primeiro ele passa pelo estágio de trofozoito jovem, logo mais trofozoito maduro, logo mais esquizonte, até que ele é uma rosácea e acontece também a hemólise dessa hemácia, liberando novamente merozoítas e o pigmento malárico, que é algo muito característico dessa doença. Nós estamos falando aqui de um protozoário. E o protozoário, como todo ser vivo, tem o seu metabolismo. Quando ele está dentro da hemácia, ele tem o seu metabolismo celular também. Ele se alimenta e ele acaba excretando o que nós chamamos de pigmento malárico. Então, o pigmento malárico é a excreta dele. No momento em que a hemácia se rompe, é liberado tanto merozoítas novos quanto o pigmento malárico que foi excreta desse protozoário enquanto ele esteve hospedado na hemácia. E como eu falei para vocês, no fígado ele pode ter também a sua fase latente. E nessa fase latente ele vai estar como se estivesse adormecido na forma de hipnozoíta. E essa forma hipnozoíta pode, entre aspas, acordar novamente depois de algum tempo que essa pessoa já não tinha mais sintomas da doença. E esse é o motivo das recaídas da malária, porque muitas vezes os hipnozoítas que estavam no fígado acordam, entre aspas, e dão a recaída da doença. Então, didaticamente, essa doença é dividida primeiro entre ciclo pré-eritrócito, que é o ciclo que acontece no fígado, porque eritrócito e hemácias são a mesma coisa, e nós temos o segundo ciclo, que é o do eritrócito, que é já então nas hemácias. Quais são os mecanismos patogênicos e os sintomas da doença? A malária possui vários sintomas, mas o mais interessante e mais característico é a febre terçã e quartã. O que é isso? De 48 a 48 horas a pessoa tem a crise, se for uma infecção por Plasmodium vivax, por Plasmodium ovale ou por Plasmodium falciparum. Se for por Plasmodium malariae, é então de 72 a 72 horas, que é a febre quartã, que é a febre alta e todos aqueles sintomas que a gente já vai comentar melhor. Por que a pessoa tem então essa crise tão bem definida nos seus horários? Porque é o tempo que o protozoário leva para concluir o seu ciclo e para ser liberado então das hemácias. Então, quando muitas hemácias estouram liberando merozoítas na corrente sanguínea, a pessoa tem essa crise, essa febre. Então, como que acontece? Primeiro começa-se com uma febre alta, depois a pessoa tem muito frio, depois a pessoa tem muito calor e tem também sudorese elevada, então a pessoa sua muito. Após isso, ela pode se sentir cansada por conta da febre ou não, ou ela pode se sentir bem. E aí depois ela só vai ter esse quadro novamente 48 horas ou 72 horas depois, dependendo de qual for o protozoário que está causando a doença. Outra coisa interessante, o Plasmodium falciparum costuma causar uma malária muito mais grave do que o Plasmodium vivax, por exemplo. Isso porque o Plasmodium vivax consegue infectar apenas hemácias jovens. Já o falciparum infecta hemácias de qualquer idade. Então, o número de células disponíveis para o falciparum é maior do que o número de células disponíveis para o vivax, já que eles têm essas duas características. O que mais que a gente pode falar de interessante dos sintomas da malária? Lembra que eu comentei
comentei com vocês que está tendo muita lise de hemácias por conta da proliferação de parasitos. Então o que acontece? Essa lise vai causar anemia, vai causar aumento do baço, porque o baço não está dando conta de filtrar tanta hemácia que está sendo lisada, vai dar o tom amarelado à pele, que é a icterícia, por conta dessa bilirrubina que está sendo liberada. A pessoa vai sentir cansaço por conta da anemia, ela pode ter palidez, falta de apetite, dor de cabeça, náuseas e outras coisas também, como taquicardia, calafrios. É uma doença bem séria. Outra coisa que acontece é a citoaderência em vasos sanguíneos e em outras hemácias. Por que que isso acontece? Quando o Plasmodium entra na hemácia, ele muda um pouco a composição da membrana dela. E essa hemácia acaba tendo citoaderência. E essa citoaderência acaba favorecendo o parasito, porque fica mais fácil para ele aderir nas paredes dos vasos profundos e também dos de pequeno calibre. Quais são então as formas de prevenção da doença? Principalmente a prevenção individual, como por exemplo, o uso de repelentes, de mosqueteiros, principalmente se você vai para uma área endêmica dessa doença, evitar então banhos de rios e de lagos, principalmente no horário do entardecer, que é o momento em que o parasito sai para fazer o repasse sanguíneo, é a fêmea que pode transmitir a doença, e também o medicamento quando você vai para a área endêmica. Você precisa falar para o seu médico que você vai viajar para uma área endêmica e fazer o uso do medicamento que ele te prescrever antes, durante e depois da sua viagem. É também uma das formas de prevenção. Então eu separei para vocês umas imagens dos plasmódiums. Eles têm algumas diferenças morfológicas. Esse é o Plasmodium malari, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum e Plasmodium ovale. Separei também para vocês o trofozoito de alguns deles, para vocês terem um material de estudo um pouco mais visual. Mas eu aconselho a vocês, como eles têm muitas diferenças entre os protozoários causadores, como por exemplo malari, vivax, falciparum, eu aconselho vocês a procurarem mais imagens. Então aqui nós temos o trofozoito jovem do malari, trofozoito maduro e o esquizonte que eu comentei com vocês. Que também o trofozoito jovem, reparem que ele parece um anel dentro da hemácia. É bem interessante e bem fácil de enxergar também no microscópio. Trofozoito maduro e o esquizonte do vivax. Reservei também uma fotinho sobre as áreas endêmicas da malária no mundo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Continue na playlist para conhecer mais sobre parasitologia e bora aprender juntos?